Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do imposto de criptomoedas, o imposto do Bitcoin que foi aprovado no Congresso e agora o pessoal já está todo mundo animado, né? As empresas do grupo ABC, que são as empresas exchanges de cripto aqui no Brasil, que estavam favoráveis a esse projeto, porque você sabe, né? Isso penaliza principalmente quem negocia com outras exchanges. O pessoal aqui no Brasil adora uma reserva de mercado, é por isso que eu não compro nada em corretora que tem escritório aqui no Brasil. Comprava da Binance direto. No momento que a Binance falou de abrir um escritório no Brasil, parei, não uso mais, uso outras. Então, esse tipo de coisa, essa Associação Brasileira de Cripto, a ABC, adora essa reserva de mercado aqui, né? Então, eles estão colocando agora um monte de reportagem, dizendo, olha só, é perigoso, olha, toma cuidado, a CVM está de olho, olha só, agora a Receita Federal está fazendo mapa de calor de transação Bitcoin, então, vão achar você, eles sabem o seu endereço e coisa e tal, e aqui é o meu endereço aqui, essa bolinha aqui é minha, aqui, Rio de Janeiro. Enfim, vamos entender esse assunto aqui que eu vou mostrar para vocês que é bem longe do que eles estão querendo. Eles estão querendo te vender medo, mas no final das contas eles não têm como rastrear suas transações Bitcoin se você fizer a coisa correta. Essa notícia foi sugerida por João Silva, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como eu falo para vocês, eu acho que o principal objetivo da criptomoeda é justamente fugir do governo. Não tem outra coisa. O governo fica brincando de achar que a criptomoeda é uma coisa normal e coisa e tal, que tem valor porque é um ativo e não sei o que lá. Na prática, não. Na prática, a criptomoeda existe para contornar o governo. É a única utilidade que ela tem. Qualquer outra utilidade que você dê para a criptomoeda vai cair no paradoxo do Pix. O Pix faz melhor. Ah, eu tenho uma criptomoeda aqui que ela não é descentralizada, não, ela não é contra o governo, não, mas ela é rápida pra caramba. Caramba, o Pix é imediato, você vai lá, passa Pix na hora, para que você vai usar essa criptomoeda sua, se você pode usar o Pix do governo, né? Então, no final das contas, a única utilidade de criptomoeda é contornar o governo. Aí o governo, só que tanta gente usando que o governo tem medo de bater de frente. Por isso que ele não faz uma lei proibindo criptomoeda, porque ele sabe que vai bater de frente, ele vai perder. Então fica nessa enxugação de gelo. Ai não, vou botar imposto, vou fazer sei lá o quê, sei lá o quê. Cara, vai botar imposto como? O objetivo da criptomoeda é fugir do governo, é fugir desse tipo de coisa. Ah, tem um otário aí que acha que criptomoeda tem valor dentro do governo, regulamentado e coisa e tal. Só otário mesmo. No final das contas, não tem valor isso daí. E quem acredita que Bitcoin, como uma moeda de investimento calçada no governo e coisa e tal, esse pessoal está realmente comprando uma pirâmide. Esse pessoal está mesmo. Não, o Bitcoin ele vale exatamente enquanto você usa ele para contornar o governo, como todas as outras criptomoedas, né? E aqui o pessoal está falando, por exemplo, do caso do dólar Tether, né? O dólar Tether está sendo muito usado pelo pessoal da 25 de março para poder fazer compra no exterior. E realmente, né, eu já expliquei para vocês, quando eu fiz aquela vaquinha lá para a Ucrânia, que eu tive que mandar dinheiro para a Ucrânia, cara, é uma burocracia para você mandar dinheiro para o exterior, cara, vocês não acreditam. Tem que mandar a cópia do imposto de renda e não sei o que lá, não sei o que lá, e mandar um monte de documento e coisa e tal. Porra nenhuma, eu comprei Bitcoin, mandei para lá e pronto, e vendeu lá. É o que faz o pessoal da rua 25 de março também. De novo, o que eles estão fazendo aqui? Estão contornando o governo, é lógico, é para isso que serve a criptomoeda, não tem nenhuma outra utilidade que seja isso. Se não fosse assim, usava o Pix, porra, né? Se fosse para fazer coisa dentro do governo, dentro da regulamentação do governo, usava o Pix, né? Então eles estão falando aqui como que as criptomoedas estáveis, as stablecoins, elas têm valor, são muito mais usadas até do que o Bitcoin, aqui no Brasil, justamente porque o pessoal usa para fazer compra, né, para transferir dólar para o exterior. E na prática o que está acontecendo é que as criptomoedas tornaram a legislação brasileira de limites de mandar dinheiro para o exterior inútil, porque você compra uma moeda aqui no Brasil, transfere a moeda para qualquer lugar do mundo e vende lá no outro lugar e pronto, você transferiu o recurso sem passar por nada pela Receita, sem passar por nada pelos órgãos de fiscalização do governo. Então, ou seja, no final das contas, essa história aqui por que o pessoal está usando o dólar Tether? É aquilo que eu falo para vocês. O mundo está caminhando para o anarcocapitalismo, não porque as pessoas vão falar assim, eu sou anarcocapitalista, achei legal isso, PNA, ética libertária. Não, eu fico explicando isso para vocês aqui, mas eu não faço questão de convencer ninguém, não. O mundo vai para o anarcocapitalismo com cada pessoa pensando, caramba, o melhor para mim é fazer isso daqui, ó. E
e com isso adotando o caminho libertário. O que o pessoal da 25 de março está fazendo aqui? O pessoal tem um problema simples. Ah, tem que mandar dinheiro para o exterior para comprar as bugigangas lá que eu vou vender na 25 de março. Como é que eu vou fazer isso? Pô, eu posso ir pelo caminho A, que é pelo governo, mandar minha restituição do imposto de renda, um monte de documento e coisa e tal, eu vou me ferrar mais adiante, ou eu posso comprar dólar Tether, mandar lá para fora e resolver o problema e pronto. O pessoal está fazendo isso direto, né? Então, no final das contas, é isso que é a preocupação do pessoal aqui. Repara como é que eles colocam aqui, que não, que isso é um absurdo, isso pode ser usado para contornar mecanismos do governo. Esquece, o governo não tem mais como controlar a remessa para o exterior desde a invenção das criptomoedas. Acabou isso. É igual o governo querer controlar a opinião da pública brasileira, né? Houve uma época que o governo controlava, quando só tinha as grandes empresas de mídia centralizada, Rede Globo, Folha de São Paulo e coisa e tal, o governo controlava mesmo a opinião do brasileiro. Hoje em dia não controla mais, não tem como. Depois que saiu da caixinha, meu amigo. O passo seguinte desse pessoal, por enquanto eles estão usando a dólar Tether. Mas é aquilo que eu falei. O dólar Tether é bom para eles, por quê? Porque é dólar direto. O valor é pareado com o dólar, né? O Bitcoin você tem um risco. Você pode comprar o Bitcoin, vai que você vai mandar o Bitcoin cai, então aí perdeu um pouco de valor e coisa e tal. É uma besteira, tá? Porque na prática, como você faz essas transações quase todas automaticamente, é coisa de 20, 30 minutos, então não tem perda efetiva disso daí, né? Mas para o pessoal que está acostumado a comprar em dólar, o dólar Tether é mais conveniente no final das contas. Mas, de novo, o dólar Tether é centralizado, existe uma empresa lá nos Estados Unidos que gerencia o dólar Tether. Então, esse pessoal que usa o dólar Tether não sabe que mais dia menos dia pode acontecer do governo americano principalmente, o governo brasileiro talvez possa pedir para o governo americano, não sei, mas pode acontecer do governo americano, por exemplo, querer emburacar nisso daí e ir lá na empresa e exigir as transações todas de dólar Tether por aí. Como é uma empresa centralizada, meu amigo, eles vão ter que dar essas informações. O cara lá não é maluco, ele vai pensar o quê? Ah, não, eu vou proteger os meus clientes porque eu quero enfrentar o governo. Não, porcaria nenhuma, ele vai entregar tudo para o governo. Então, o dólar Tether tem esse problema. Tem uma empresa lá nos Estados Unidos que gerencia o dólar Tether. Essa é a grande vantagem do Bitcoin. Não existe empresa Bitcoin, não existe isso, não tem ninguém por trás do Bitcoin. Então, ou seja, ela funciona exatamente na matemática, com base na criptografia, com ações voluntárias das pessoas do mundo todo. No final das contas, é mais seguro do que o dólar Tether. Ah, não tem a paridade? Não tem a paridade, mas a paridade é o de menos. Você vai mandar dinheiro para o exterior, você manda, recebe, coisa e tal. Eu não estou querendo botar medo no pessoal, não, tá? Eu acho que por enquanto não tem risco de fazerem isso com o dólar Tether, do governo americano bater na porta da empresa lá para pegar informações e coisa e tal. Mas lembra, isso daqui é só o começo, cara. O governo não vai parar aqui, não. O governo quer destruir as criptomoedas, porque as criptomoedas destroem o governo. Cada vez mais o governo vai perdendo capacidade de controlar a economia devido às criptomoedas. Então, em algum momento, eles podem bater desse jeito. E aí, o que vai acontecer? Aí o pessoal vai migrar para o Bitcoin, porque o Bitcoin continua funcionando. Então, é esse tipo de coisa que eu falo. As pessoas vão para o libertarianismo, vão para o anarcocapitalismo, empurradas pelo que é melhor para ela. Vai ter comunista, vai ter o pessoal da esquerda que vai estar fazendo a mesma coisa, que está fazendo tudo libertário, tudo contra o governo e coisa e tal, justamente sem está convencido de forma alguma para o anarcocapitalismo. Vai fazer por quê? Porque é o melhor para ele, é o caminho que vai seguir, é dessa forma que a gente vai chegar no anarcocapitalismo, né? A CVM está começando aqui a mapear o mercado de criptoativos no Brasil, o pessoal que lança moeda e coisa e tal. Aqui no Brasil não tem tido muita coisa desse tipo, teve algumas experiências por aí. Lá nos Estados Unidos, basicamente a CVM de lá, a SEC, né, definiu que quase tudo é ativo imobiliário, tudo teria que ser registrado na SEC, coisa e tal. Mas tem um problema nessa história. O problema nessa história é o seguinte, eles conseguem atuar naquelas empresas que têm sede nos Estados Unidos. Da mesma forma, a CVM consegue atuar em criptomoedas que eles identificam que a sede da criptomoeda é aqui no Brasil. Então, por exemplo, a Libre, que era uma do Odyssey, coisa e tal, está encerrando atividades, infelizmente. Por quê? Porque ela tinha uma sede lá nos Estados Unidos e emitiu ações ou emitiu uma moeda como se fosse uma ação. A SEC não gostou, conseguiu agir, coisa e tal, mas da mesma forma, tem milhares de outras criptomoedas que são a mesma coisa e que a SEC não consegue fazer isso. Por quê? Porque ela não sabe quem que emitiu, né? Tá na rede do Ethereum ali, mas quem é que criou aquele contrato? Ninguém sabe, né? O contrato na rede Ethereum você pode criar você mesmo. Se quiser criar uma criptomoeda na rede Ethereum, é coisa de 20 minutos você faz isso. E então
Esse é o problema, eles têm muito menos controle do que eles gostam de dizer. Eles só não falam explicitamente que é tudo proibido e coisa e tal, porque eles sabem que eles estão batendo numa parede, eles não vão conseguir ir para frente, né? Aí o mais engraçado é esse mapinha de calor aqui, né? Não, olha só, porque a criptomoeda, a Receita Federal tem um sistema de inteligência artificial que está fazendo isso aqui, publicou no site, olha só um mapa de calor aqui. Ah, porra, olha só o que é isso daqui. Isso aqui é o mapa de calor de transação financeira no Brasil, porra. Onde tem mais gente, onde circula mais dinheiro, tá mais vermelho. É óbvio. É óbvio também que onde vai ter mais transação de criptomoeda é onde circula mais dinheiro no Brasil. São nas capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Manaus, Fortaleza, que olha só. Cara, é o mapa mais inútil do mundo isso daqui. Eu já expliquei para vocês, eu cheguei a fazer alguns vídeos bastante técnicos sobre essa questão de rastreamento de criptomoedas, e você tem que tomar alguns cuidados mesmo. Eu já expliquei lá no Safe Source como é que você faz. Se você usa muita criptomoeda, o ideal é você ter uma estrutura de 2 nodos, você tem um nodo configurado para só configurar com outro nodo, e outro nodo que configura com o resto da rede. Todos os mineradores de Bitcoin usam dessa forma. Por quê? Porque o grande risco que você tem é o seguinte, é o pessoal identificar o IP da carteira. Aqui, eles não estão identificando o IP da carteira, eles estão identificando a origem da transação. Se eu abrir um nodo Bitcoin aqui na minha máquina, esse nodo vai procurar outros 10 nodos próximos para se comunicar e mandar a transação, né? Então, e ele vai ficar escutando esses nodos e replicando a transação. O Bitcoin tem um algoritmo muito interessante para garantir que ele não feche um círculo entre um grupo de nodos. Então, todos os nodos se comunicam com todos os nodos no mundo, mas sempre falando com os 10 nodos mais próximos que você tem, outras pessoas que abriram também o sistema do Bitcoin na máquina delas, né? Aí, o que acontece? Se eu, por exemplo, vou lançar uma transação, eu vou fazer uma transação da minha carteira para outra carteira. O que vai acontecer? O meu nodo vai lançar uma mensagem para os 10 nodos que estão ligados a ele, dizendo, olha só, da carteira tal para a carteira tal. Então essa mensagem vai sair espalhando pela rede de nodos no mundo todo, e aí vai ter um minerador que vai acabar confirmando essa transação, né? Enfim, qual que é o problema? Como é que ele poderia mapear a origem da carteira? Se ele conseguir pegar a primeira mensagem, ele saberia que a carteira veio daquela máquina, daquele IP. Ele tem o IP da mensagem, ele não sabe se é a primeira, ou se eu já recebi essa mensagem de um outro nodo e estou repassando para frente, né? Existiu um bug, aliás, também lá no canal Safe Source eu fiz uma lista, uma playlist sobre todos os bugs da história do Bitcoin. Houve um bug uma época que permitia que você sabia que era uma transação que vinha daquele nodo, que era a primeira transação, era aquela. E daí isso era um problema, na verdade, foi uma falha de segurança, mas felizmente já foi consertado. As versões mais novas do nodo Bitcoin não tem esse problema. Então, mas isso não quer dizer que não existe esse risco, porque olha só o que acontece. Imagina que os 10 nodos que estão em torno de você, que você está se comunicando, são todos agentes da Receita Federal. É uma hipótese. O governo tem muita grana. Para ele ter um monte de nodo Bitcoin monitorando a rede toda em tudo quanto é lugar, pouco custa. Então, se surgir uma mensagem de transação, esses 10 nodos que são da Receita Federal vão saber que vem de você, porque não veio de nenhum deles, eles se conversam entre si, eles têm um sistema lá por trás para rastrear. Então, em tese, sempre você consegue rastrear de onde veio aquela transação, se você souber para que nodo está ligado. Então, existe esse risco teórico. Teria que ter, assim, a Receita Federal do Brasil teria que ter 10 vezes mais nodos que todos os nodos que tem aqui no Brasil e até no mundo, né? Porque em tese nada impede que um nodo aqui do Brasil comunique com outro longe, né? Enfim, existe essa possibilidade teórica. Como é que os mineradores fogem disso? Porque os mineradores têm medo disso. Por quê? Não porque problema de receita e coisa e tal, isso é até secundário para eles. O problema é se alguém ficar sabendo que no IP tal tem uma carteira com, sei lá, 100 mil bitcoins, caramba, é dinheiro pra caramba, né? Tem gente por aí que tem 100 mil bitcoins, que tem muito dinheiro mesmo. Então, o que o pessoal pode fazer? Pode tentar descobrir o endereço do IP, isso você consegue através da companhia de telefonia, e a partir daí fazer um ataque físico, né? Achar a pessoa e pegar. Seria a mesma lógica da Receita Federal. Aí, para isso, você usa a estrutura de 2 nodos, né? O nodo seu que tem o Bitcoin, ele sempre vai ser o nodo que está falando na rede é sempre o segundo, nunca é o primeiro que emite a transação. A sua carteira fica num nodo, que é o nodo que faz a mineração e coisa e tal, no caso dos mineradores, ou se você vai guardar só o Bitcoin, ela fica guardada ali.
O outro nodo é o que está na rede falando com todo mundo. Tem como configurar tudo isso lá no arquivo de configuração no bitcoin.ini, alguma coisa assim. Enfim, isso daqui não quer dizer que a Receita consiga rastrear o seu Bitcoin. Tem que tomar cuidado. O principal cuidado é não deixar Bitcoin na exchange. Isso é o principal cuidado. Outros cuidados são não divulgar qual a sua carteira. Eu, por exemplo, divulgo nos meus vídeos a minha carteira, mas justamente porque eu deixo claro que é uma carteira para doação de quem quer me ajudar. Quem quiser me ajudar pode doar um Bitcoinzinho ali na carteira, tá aqui embaixo, tem outras criptomoedas também. Quem mandar, eu agradeço muito a quem ajuda, mas é esse o objetivo. Ninguém vai me mandar uma quantidade grande de Bitcoin. Quando você for fazer essas coisas com quantidades maiores, é importante entender a lógica da coisa, como é que funciona isso daí. Enfim, isso daqui, cara, que coisa mais ridícula. Isso aqui, olha só, é onde tem mais transação financeira no Brasil. Pronto, é o mapa de calor mais inútil do mundo isso daqui. Veja, não estou dizendo que eles não podem, como eu expliquei, teoricamente é possível rastrear o IP de uma carteira, mas é difícil pra caramba. A Receita tem que correr muito atrás disso daí, tem que dar sorte de conseguir fazer as 10 conexões com aquela carteira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.